aí a prova da Alessia aí. Pois é, há umas questões meio estranhas aí, mas nada que a gente não consiga resolver, viu, gente? Deixa eu só compartilhar bem que mais uma pessoa bem que essa live. Gente, compartilhem a live, deixe o seu like, ajude aí, para que o canal cresça e mais pessoas conheçam o nosso momento. Vou mandar aqui logo para um amigo meu aqui. Bom, vamos trabalhar de maneira mais prática, gente. Vamos ver a prova. Então, a primeira dica é estudando e resolvendo questões. A dica é estudar, resolver questões. Vou compartilhar aqui com vocês a prova passada, para a gente entender melhor aqui, gente. Calma aí. IDECA não. Pronto. Tudo bem? Vai deixando seu boa noite, deixe seu comentário. E vamos progredindo, gente. Minha garganta não está muito boa. Eu estou aqui trancado no ar-condicionado. Então, aqui está a prova passada. Peguei a de língua portuguesa, mas a prova 1 é para todo mundo, gente. Ó. Foi a mesma banca, a FUNESC, que é a Fundação Universidade Estadual do Ceará, da UES. Professor de língua portuguesa. Tem a frase. E aqui, para a gente iniciar, vamos começar iniciando aqui, fazendo uma divisãozinha das questões da passada para esta agora, gente. Ó. Na prova passada, você tinha aqui... Gente, dá para ler direitinho aí? Digam aí se está dando para ler, está dando para ouvir. Comente alguma coisa, viu? Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar o seu like. Tá? Tá dando para ouvir, não é? Bom, então na passada, a educação brasileira eram 8 questões, continuam sendo 8 questões. A administração pública eram 6 questões, agora foi para 8. Língua portuguesa continua as 8 questões. Leitura e interpretação de dados e indicadores educacionais eram 8 e agora são 6. Ou seja, eles pegaram 2 questões da leitura e indicadores de dados educacionais e jogaram para a administração pública. Então, assim, continuam aqui as 30 questões e aqui continuam as 50 questões. O que nós temos que lembrar desta vez, gente? Ó, temos que lembrar o seguinte. Vou tirar aqui para a gente conversar antes disso. Lembre-se da seguinte questão. Gente, essa prova, ela não tem pontuação que vale mais do que outra. Isto é, a pontuação da língua portuguesa básica vale a mesma pontuação da sua específica. Isso quer dizer que você precisa sim dar uma ênfase nessa prova base. Primeiro porque, como eu disse na outra live, há muitos obstáculos que fazem com que você possa não passar. Imagina só, você acertar aí 45 questões da específica, e aí na sua prova base você acertar só 12 de língua portuguesa, por exemplo, gente. Só um momento, pessoal, só aqui. Tá? Então, atenção, muita atenção nessa prova 1, gente. Muita atenção mesmo. Vou voltar aqui para a gente ver a prova mais uma vez. Prova de língua portuguesa. Tá? Então, passando... Aqui, gente. Vamos vendo. Questões educacionais, primeiro aí. E aí já vamos, então, gente, para as questões, ó. Vamos ver aqui as primeiras questões de língua portuguesa, por exemplo. Língua portuguesa, por exemplo. Então, aqui está o texto de língua portuguesa. O texto é este. A violência em Roraima, é contra a imagem no espelho. Título: os venezuelanos encaram o pesadelo real de que toda estabilidade é provisória e o pertencimento é sempre precário. Então, está aí o texto com
texto tem 83 linhas. Gente, a UES tem essa coisa interessante que ela coloca por linhas. E aí a formatação dela é sempre alinhada à esquerda, gente. Então a primeira questão aqui diz o seguinte, olha. Não sei se vocês... A primeira questão diz, gente, ó. Vamos comentar cada uma destas. Ó, o elemento que motivou a temática do texto é... Então ele está pedindo aqui o elemento que motivou a temática do texto. A angústia dos roraimenses pelo não pertencimento, o êxodo venezuelano, a formação da população em Roraima, a identidade roraimense. Digam aí, gente, vocês marcariam qual? Na questão 15, gabarito, coloca rapidinho aí. Pensem. Cleito, mas nós não lemos o texto. Ah, vai assim mesmo. Cuida, cuida. Nós não lemos o texto, então não dá para saber. Será, gente, que é uma questão da interpretação profunda de texto? Né? Conseguem me entender, pessoal? Será que é uma questão de profunda interpretação? É uma questão simples, gente. Simples porque ele está pedindo o seguinte, ó. Ele está pedindo que você diga aí o elemento que motivou a temática do texto. Por que, se você for pensar direitinho, por que o texto existe? Então, o que é necessário você saber aí? É uma questão de interpretação textual, mas aí você tem que saber o fator motivador do texto. Aliás, o fato motivador do texto. Então, você precisa distinguir, olha a minha pronúncia, distinguir, não é distinguir. Distinguir o acontecimento que desencadeia a discussão do texto dos argumentos presentes no texto. Então, veja que a questão não está analisando os argumentos do texto, a questão está analisando somente a motivação para o texto. Então, não, o que o texto diz, veja, a questão não está perguntando o que o texto diz, está perguntando por que o texto existe, que elemento que motivou o texto. Então, isso, gente, é uma questão fácil que realmente nos leva aqui para a questão do êxodo rural, gente. Tudo bem? Questão fácil, não foi, gente? Foi boa essa questão, gente? Olha, a primeira questão de interpretação de texto foi essa, tá? Foi a primeira questão de interpretação de textos. Vamos para a questão 2, gente, ó. Esse conteúdo aqui, tipologia textual, você não precisa somente estudar, gente, você precisa dominar, mas é assim, é dominar muito, muito, muito mesmo. Você precisa dominar o conteúdo de tipologia textual. Coloque na sua cabeça, dominar o conteúdo de tipologia textual. Gente. A sua essência aí é dominar a tipologia textual. Por quê? Porque a UES, gente, vai ter sempre uma questão que vai exigir a tipologia textual e outra questão que vai exigir o gênero textual. Então, você precisa saber características de uma tipologia textual e precisa saber características de um gênero textual. As tipologias são 5. A depender do autor, são 6, mas a base é essa, gente. As tipologias são 5 e a depender do autor, são 6 tipologias. Então, vocês vão perceber durante esse tempo aqui que a UES trabalha sempre com isso. É uma questão fácil também. É uma questão fácil, tá, pessoal? Muito fácil. Então, para a prova 1, gente, para a prova 1, prestem atenção. Aqui para o pessoal que é da área geral, para o pessoal que é da área geral, estou falando aqui da prova 1. Então, você precisa lembrar o quê? Nessa prova 1, geralmente não vai cair imagem. Então, não tem texto instrucional. Não tem texto, gente, que dá instruções para alguém. Eles ficam aí, então, nas 3 tipologias básicas: dissertação, narração e exposição. Então, base deles aí é o quê? Dissertação, narração e exposição, gente. Dissertação, narração e exposição. Tudo bem? Nessa questão aí, gente, vocês marcariam qual? Na 16. Coloquem aí, por favor. Questão 16, qual o gabarito? Questão 16, qual o gabarito, gente? Coloquem aí, gente.
Gabarito. A, B, C, D. A, B, C ou D, gente? A, B, C ou D, o gabarito. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Tudo bom, minha querida? E aí, gente? Cleito, mas eu não li o texto. Gente, realmente aí complica um pouco mais, tá bom? Mas aí, eu vou trazer uma coisa para vocês. Fiquem atentos. Prestem atenção no que eu vou dizer, gente. Ó, eu vou voltar aqui o texto. É que nós não temos tempo e não vou ler o texto mesmo, tá? Olha aqui, pessoal, ó. A violência em Roraima é contra a imagem no espelho, tá? Essa afirmação aqui, gente, ela tem cara de opinião. Essa afirmação tem cara de ser uma opinião. Qualquer texto que tenha opinião é um texto o quê, gente? Qualquer texto que tenha opinião é um texto o quê, gente? Qualquer texto que tenha opinião, gente? Vamos falando, gente? Texto de opinião, pessoal. É narrativo, descritivo, injuntivo ou expositivo? Texto de opinião, gente. Então, texto de opinião o quê, gente? Vamos lá, gente. É isso aí, pessoal. Vamos lá, não estou vendo vocês participarem não, viu? É um texto, gente. Aí preste muita atenção no que eu vou colocar. O gabarito aí é dissertativo, letra A, viu? E aí, só que aí a UES já colocou, pois são frequentes os argumentos em favor de uma posição com verbos em geral no presente do indicativo. A gente aqui merece uma aula completa. Vamos marcar essa aula desse conteúdo. Você não pode ficar com esse conteúdo só por resolução de questões. É um conteúdo que você tem que estudar, gente. Anote aí, estudar tipologias textuais. Anotaram, gente? Está no edital da prova. Anotou? Estudar tipologias textuais. Estudar tipologias textuais. Tudo bem, gente? Não se esqueça disto. Então, eu vou comentar aqui os elementos básicos do texto. Então, sim, o texto pode ser narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo e injuntivo. Mais uma vez, narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo e injuntivo. Professor, por que então que na questão não tem o argumentativo, gente? Porque a UES, a teoria da UES, está colocando a tipologia argumentação como sinônimo de dissertação. Nem toda banca faz isso, viu? A UES está colocando. Então, para esta banca, um texto dissertativo é o mesmo texto argumentativo, gente. É a mesma coisa, certo? Para outras bancas, não. Preste atenção que, por exemplo, para o Enem, nós temos a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Não temos esse aspecto desse jeito aí, certo? Só que aqui não, aqui na UES nós temos realmente como sinônimos. Então, texto dissertativo para o UES é qualquer texto de opinião. E esses textos, geralmente, eles se dão, os verbos ficam no presente do indicativo, certo? Texto injuntivo, gente. Texto injuntivo são textos que apresentam instruções ao seu interlocutor. Então, você pode dizer que um texto injuntivo é um texto instrucional. Quais são os exemplos de texto injuntivo ou de textos injuntivos? Bula, receita, receita médica, receita culinária, modo de fazer, horóscopo, tutorial, GPS. Gente, qualquer manual de instruções, qualquer texto que vai instruir o seu interlocutor é um texto injuntivo ou instrucional, tá? Os textos injuntivos ou instrucionais, eles estão marcados linguisticamente por verbos no imperativo afirmativo. Faça isso, por exemplo, pegue 3 copos de óleo, adicione 3 colheres de açúcar, coloque isso, coloque aquilo. Gente, é um texto instrucional. Então,
Memorizaram aí, gente? Narrativa, aliás, injuntiva é a mesma coisa que instrucional. Exemplos, receita, receita, o modo de fazer, tutorial, GPS, horóscopo, qualquer texto que dá instruções para a pessoa. Texto narrativo é uma sequência de fatos, uma sequência de acontecimentos, e sim, gente, o texto narrativo ele tem uma sequência, e aí os verbos ficam geralmente no passado, no pretérito perfeito do indicativo, tá? João chegou em casa, de repente avistou o seu filho assistindo televisão, ó, chegou e avistou. Então tem essa sequência aí, injuntivo também. Aliás, sequência narrativa. Gente, a sequência narrativa é uma história. Tem narrador, personagem, espaço e tempo. A narração que todos nós já conhecemos. Quais exemplos de texto narrativo? Romance, resenha, conto, crônica, fábula, parábola, apólogo, piada, relato, né? Relato de viagem. Tudo isso é texto narrativo, pessoal. Biografia também é texto narrativo. Texto expositivo, gente, é um texto em que transmite informações. Vamos lá? Texto expositivo é um texto cuja finalidade é transmitir informações sem adesão de um ponto de vista, gente, sem argumentação, sem ter opinião. Então, a única coisa que diferencia o texto dissertativo do texto expositivo é a ideia da opinião, gente. O texto expositivo não tem opinião e o texto dissertativo é um texto opinativo, tá? Então, o expositivo é um texto explicativo que transmite informações e saberes científicos geralmente aceitos. Texto dissertativo é um texto de opinião. Cleito, como é que eu vou saber que eu estou tendo uma opinião? Você vai saber o seguinte, gente, o princípio da tese é o princípio do direito, é o princípio do contraditório, isto é o princípio da contratese. Você só pode ter uma opinião se alguém puder ter uma contra-opinião. Então, como é que você vai dizer que você está tendo uma opinião? Você precisa dizer que alguém discorda de você, gente, tá? Pessoal, nessa questão aqui tá tudo ok? Tá tranquilo? Deu para compreender? Deu para entender, não é? Tá? Compreendido, né, gente? Aí? De boas? Coloquei sim ou não, gente? Se entenderam. Se não entendeu, a gente explica novamente. Entenderam essa questão, né? Bom, penso que sim. Continuemos. Mas aí, antes de eu continuar, gente, eu vou fazer uma recapitulação geral dessas tipologias. Olhem para cá. Então, são 5 tipologias textuais básicas. São elas: narração, descrição, argumentação, exposição e injunção. Para a UES, a dissertação é a mesma argumentação. Então, na UES, nós temos narração, descrição, dissertação / argumentação, exposição, injunção / instrução, gente, tá? Quem é da área de língua portuguesa, preste atenção. Quem vai fazer o concurso específico de português, preste atenção, porque alguns autores defendem que existe uma 6ª tipologia, a chamada tipologia dialogal. Todos os professores concordam com isso? Não, gente. Alguns professores, ou alguns teóricos, aliás, dizem que a dialogal está incerta, isto é, está inserida na narração. Outros acham que não. Então, por exemplo, o podcast é dialogal, entrevista de emprego é dialogal. Então, da UES você não duvide. Então, se lá tiver... Se o texto que cair for uma entrevista, tem lá o nome da pessoa e a fala da pessoa, e ele perguntar qual é a tipologia textual, e tiver a opção dialogal, pode marcar, porque vai ser isso aí. A outra informaçãozinha é que, gente, para a UES não. Nos conteúdos de maneira geral, não existe uma exclusividade tipológica, isto é, um texto nunca é exclusivamente narrativo, descritivo, ele é predominantemente. Então, todo texto tem traços que se misturam.
um deles predomina, às vezes dois, né? Mas aí como é que eu vou saber a predominância, professor? Você vai saber, gente, pelo seguinte, você vai ver qual é a finalidade última do texto, não qual é o fim último desse texto aqui. Se você perceber que o texto tem por finalidade defender uma opinião, então ele pode ter traços narrativos, dissertativos, aliás, expositivos, mas a finalidade dele, gente, se é opinião, ele é argumentativo, portanto, dissertativo é argumentativo. Se ele tiver algumas falas argumentativas, gente, mas se você perceber que a finalidade dele é contar uma história, não tem para onde fugir. Tipologia narrativa, gente. Se o texto caracteriza uma pessoa, um objeto, um ser, um lugar, está descrevendo como é, gente, então a tipologia é descritiva. Tá bom? Então você vai nesse aspecto aqui. Se o texto dá instruções para alguém, tipologia é instrucional. Vou voltar aqui para apresentar aqui a prova, gente. Tá bom. Então essa aí foi a questão da UES. Duas questões que não era para ter errado, viu, gente? Não era para ter errado, porque o CD já teria marcado aí, né? São três questões, gente, mas aí duas você já tinha acertado. Olha a questão 17. Assinale a opção em que a palavra mapa está empregada em um sentido metafórico e abstrato mais saliente. Olha como o pessoal da UES, gente, deixa eu ver, estou apresentando, né? Vocês marcariam o quê, gente, nessa 17? Analisem aí. Coloquem aí. Vocês marcariam qual na 17, pessoal? Digam aí, o que vocês marcariam, gente, pra gente... Assinale a opção em que a palavra mapa está empregada em um sentido metafórico e abstrato mais saliente. Qual foi o gabarito, gente? Notem o gabarito. O gabarito. Letra. Tô vendo não, gente, as respostas. Tenho medo não vale nota não, gente. Agora não tá valendo não. Vai valer depois, viu? Ó, gente, a Janete disse que é a letra D. Letra D. Letra D. Luzanira disse que é a letra D, gente, também. Então, pessoal. Pois é, gente, aí realmente é a letra D, o gabarito. Agora vejam como a UES, ela foi esperta. O cara que elaborou essa questão foi muito esperto, gente, no sentido seguinte. Qualquer um dos gabaritos aí, gente... Slime, desculpa. Olha, Luzanira. Olha aí, luz. Tá? Qualquer um, gente, dos gabaritos, o sentido está metafórico. Todos eles têm um sentido metafórico. A palavra mapa está metafórico na letra A, letra B, letra C, letra D. Acontece que o elaborador da questão, para não ter problemas com recursos, o que é que ele faz? Ele colocou o termo mais saliente, isto é, ele está deixando claro que A, B, C ou D podem ser metafóricos e abstrato, mas a letra D, gente, é mais do que os outros, é mais saliente, isto é mais visível, mais pessoas poderiam perceber que é. Portanto, realmente o gabarito, gente, é a letra D, ó. O sentido aqui está realmente mais saliente a metáfora aí, gente. Qual é esse conteúdo aqui, gente? Significação de palavras, uso de palavras no contexto. Eu considero esse conteúdo aqui dessa questão, gente, um dos mais difíceis. Tá? Então, acho que é um dos mais propensos a erros, porque depende de você analisar o sentido da palavra no contexto, também saber por que a palavra está errada, gente, outras coisas. Tá? Então, essas três questões aí já são o básico do básico, gente, para você ter acertado. Tá bom? Vamos então para outra questão. Na questão 18, gente, ó. Questão 18 é uma questãozinha
É uma questão, gente, puramente sintática. Sintaxe, mas é sintaxe assim, pura mesmo, sabe assim? Sintaxe pura. Conteúdo, gente. Termos da oração. Anote aí para você estudar. Diga aí para si mesmo, eu vou estudar termos da oração. Você tem que estudar o quê? Termos da oração. Termos da oração, gente. Pessoal, está anotando os conteúdos obrigatórios? Por favor, anotem. Termos da oração é o próximo conteúdo, viu? Se eu fosse você, começaria o mais rápido possível esse estudo aí, porque é um pouquinho mais complexo, gente. Eu tenho a certeza de que a UES vai cobrar questões dessa aí. Nessa prova cobrou 3 questões do mesmo conteúdo. Termos da oração. Então vamos à questão. Vamos analisar a questão. Vamos analisar, gente, a questão. Diz assim, ó. No que diz respeito à função sintática dos termos sublinhados, é correto afirmar que em 4 e 5 funcionam como complementos nominais, 1 e 3 funcionam como agente da passiva, 5 funcionam como adjunto adnominal, 2 e 6 funcionam como objetos indiretos, tá, pessoal? Funcionam como objetos indiretos, 2 e 6. Viu a questão aí, pessoal? Como não foi tão simples? Vamos então analisá-la. Aqui, gente, ó. A população não indígena de Roraima é formada por migrantes recentes. Por migrantes recentes. Olha a questão. Nesse caso aí, gente, o termo sublinhado é um agente da passiva. Então, isso aqui é um agente da passiva. Professor, como é que eu vou saber disso aqui? O agente da passiva quer dizer que a frase está na voz passiva analítica, isto é, o sujeito, gente, ele é o foco da... Aliás, o agente é o foco da ação. O agente é o foco da ação. Então, como é que você faz? Você transforma isso na voz ativa. Então, eu digo assim, a população não indígena de Roraima é formada por imigrantes recentes. Então, eu posso dizer o quê? Migrantes recentes formam a população indígena de Roraima. Voz ativa. Migrantes recentes formam a população não indígena de Roraima. Voz ativa, gente. Então, voz passiva. A população não indígena de Roraima é formada por recentes. Alguns exemplos bem básicos, gente, também. Se você fala o seguinte, ó. Se eu digo assim, João vendeu um carro, gente. O carro foi vendido por João. João vende carro. O carro é vendido por João. João vende carros. Carros são vendidos por João. João venderá carros. Carros serão vendidos por João. Então, você transforma aí. Então, nós temos o quê? O agente da passiva. O agente da passiva quer dizer o quê? Que a frase está na voz passiva e o sujeito não é agente. O sujeito é paciente. Então, quem age é o agente aqui. Tá? Então, gente, ó. Descobrimos o quê? Que o item 1 é o quê, gente? Agente da passiva. Tá, gente? Agente da passiva. Então, o item 1 é agente da passiva. Então, 1%. Então, quer dizer que já tem chance aqui de ser o gabarito? Tem, mas não se afobe, não. Se afobe, não. Tá, gente? Ó. Talvez... Não, aqui, ó. Mas antes tentaram pertencer a outros pontos do mapa, gente. Pertencer a outros pontos do mapa.
Gente, que pertence a alguma coisa. Veja, é fácil. Aqui você tem um verbo. Então, você tem aqui um verbo, pertencer. Se eu digo quem pertence a alguém ou a alguma coisa, então esse verbo é transitivo indireto. Se ele é transitivo indireto, então isso aqui é um objeto indireto, gente. Então, o item 2 é um objeto indireto. Então, isso já dá até para pensar que poderia ser a letra D. Olha aí como o negócio está ficando estranho. Tá? Poderia ser a letra D. Vamos para o item 3. Talvez o que um brasileiro de Roraima vislumbre num venezuelano desesperado e sem lugar seja um retrato de si mesmo, gente, né? Então nós vamos pensar o seguinte, ó. O venezuelano vislumbra alguma coisa em alguém, tá? Vislumbra alguma coisa em alguém. Então nesse caso aqui, o venezuelano não, o brasileiro. Então isso aqui vai ser, se a gente perceber desse jeito, vai ser o objeto indireto, tá? Objeto indireto. Então, o objeto direto está no 3, gente, ó, não está no 4. Então, já descartou aqui a B. Ó. Se o 3 é um objeto indireto, gente, ó, não vai. 4. A angústia de não pertencer rugia dentro da maioria das pessoas, ó, gente. Angústia é um substantivo abstrato. Quem tem angústia de alguma coisa, gente. Como é um nome, o complemento de ser nós vamos chamar de complemento nominal. Então, angústia de não pertencer é um complemento nominal. Então, já pode ser aí a letra A. Se você observar direitinho, aí o item 5 diz assim, o desejo de apagar. Gente, ó, angústia de não pertencer, desejo de apagar são muito semelhantes. Isto é, angústia e desejo são substantivos abstratos que pedem um complemento, ambos com preposição. É uma questão também que, por uma questão de raciocínio lógico, você saberia o gabarito. Portanto, letra A. E o item 6 é um agente da passiva, gente, de novo. Tá? Não é objeto indireto, ó. Portanto, letra A, gente, o gabarito aqui, ó. Tranquilo? Tranquilo, né, gente? A questão 19, aquilo que eu sempre digo, ó, não erre em questão como a 19, não dá para errar questão desse nível aí, gente, tá? Aliás, tenha muita atenção nessas provas da UES, gente, que a prova da UES não é de decoreba, a prova da UES é de quem raciocina. Então, essa questão aí era uma questão de quem entendia o porquê da regra de acentuação gráfica. Então, a pessoa precisava saber todas as explicações das regras de ortografia, os porquês da regra, e aí depois aquele saberia a resposta, gente. Alguém lembra dessa questão 19 aí? Vocês marcaram qual? Marcaram qual na 19, gente? Marcaram qual? Foi a questão de acentuação gráfica, viu, gente? Eu me lembro que na época lá muitos professores discutiam, não sei o quê, se a questão estava errada ou não estava, mas não tinha muito o que fazer, não. A questão estava era bem elaborada, não teve problema nenhum, gente, tá? Portanto, aí, letra B, o gabarito. Como assim, professor? Sim, gente, é porque a questão diz assim, considerando a justificativa para a acentuação da palavra pôde em, mas que nunca pôde ser totalmente esquecida, assinale a opção em que a acentuação do termo destacado é justificada pelo mesmo motivo, gente. Olha aí. Se você observar bem, a letra A e a letra B se contradizem. Então, por exemplo, a palavra A é acentuada porque é monossílabo tônico terminado em A. A regra diz isto. A palavra B é acentuada, a letra B, aliás. A palavra 3 é acentuada porque é o monossílabo tônico terminado em E. A regra diz o quê? Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, gente. Tá? Seguidos ou não de S. E aí, então, nós vamos para o gabarito. A maioria fez isso, viu, Janete? A maioria no concurso passado, inclusive meus colegas de língua portuguesa, marcaram a letra C, gente. Mas não é a C, viu? O gabarito é a letra D de dado. Tá aqui o gabarito. Por quê, professor? Por quê, gente? Por quê?
O acento do pôde, nós chamamos de acento diferencial. Não é um acento de localização de sílaba tônica, não é um acento prosódico, por exemplo, não é um acento gráfico para a prosódia. É um acento que ele existe aí simplesmente para a gente diferenciar o passado, isto é, o pretérito, que é pôde, do presente, que é pode. Então, é um acento diferencial, só para diferenciar. A palavra evidência, o acento dela é um acento de sílaba tônica. Então, veja o seguinte, ó. O acento da palavra evidência existe porque, se você não acentuar evidência, fica evidencia. Se você não acentuar silêncio, fica silencio, e por aí vai. Então, o acento de evidência é porque é uma palavra paroxítono terminada de tom crescente. Qualquer paroxítono terminado de tom crescente é acentuada. Porque se não acentuar, vai ser um paroxítono com hiato, gente. Seria evidencia, história, historia, glória, gloria, evidência, evidencia. Então, o acento do porquê existe aí só para diferenciar o porquê junto com acento do porquê separado com acento. Isto é, para diferenciar esse porquê que é um substantivo do porquê conjunção causal, explicativa ou final. Então, é só para diferenciar esse porquê do outro aqui, gente. Tudo bem aí, pessoal? Deu para compreender? Fiquem atentos, viu, gente? Fiquem atentos. Aliás, fiquem atentos. Fiquem atentos às minhas aulas, que eu explico as coisas no sentido de raciocínio lógico da coisa, pessoal. Raciocínio lógico da coisa. Tá bom? Deu para entender, gente, aí ou não, essa questão? Vamos à questão, a questão 20, gente, vai dar a prova da UES. A questão 20, coloque um gabarito aí, por favor, gente, coloque um gabarito. Coloque um gabarito enquanto eu pego água. Digam aí, coloquem aí, gente, por favor. Muito bem, pessoal. Qual o gabarito? Marcaram qual? Deu certo aí, gente? Marcaram? Ou não? Letra B, gente. Letra B mesmo, viu? O gabarito tem a letra B de bola. Lá vai a dica, viu? Atenção, gente, a dica. Vou até anotar aqui no chat, gente, a dica. Qual é a dica aqui, gente? Ó, você vai ter um verbo de ligação, gente, no meio. Isso vai gerar um predicativo do sujeito, gente. Verbo de ligação, gente, não tem o que fazer. Predicativo do sujeito. Quer um verbo aqui, professor? Gente, ó, tá aqui o verbo, gente, ó. Verbo de ligação. E aí, pessoal, dica de ouro, não é não? Verbo de ligação no meio, predicativo do sujeito, gente. Verbo de ligação no meio, predicativo do sujeito. Verbo de ligação no meio, predicativo do sujeito, gente. Olha a regrinha. Se no meio tiver verbo de ligação, já sabe. Predicativo do sujeito. Tá? Fulano é inteligente. Inteligente, predicativo do sujeito, gente. Fulano parece esperto. Esperto, predicativo do sujeito. Verbo de ligação no meio, predicativo do sujeito. Podemos continuar? Viu? Prova boa, gente. Prova boa, mas exige um estudo. Tá? Ok. E aí, pessoal, essa questão aqui, olha. Essa questão aqui, gente. Olha essa questão. A 21. Assinale a opção cujos termos sublinhados funcionam como sujeito da oração. Olha, gente, 3 questões de termos de elementos sintáticos. Desta vez não caíram 3, mas uma ou duas irão cair, gente, com certeza. Uma ou duas, tá? Assinale a opção cujos termos destacados, sublinhados, funcionam como sujeito da oração, gente. Então, vejam.
Nós estamos procurando, então, o termo que funciona como sujeito da oração. Eita, eita, gente. Chutem aí, vocês marcaram qual? Chutem aí, gente. Vocês marcariam qual, pessoal, aí? Funciona como sujeito da oração, gente. Ei, gente. Só a Dalton vai ter coragem de marcar aí. Vamos então à explicação. Explicação. Bom, gente, esta questão envolveu todos os conteúdos praticamente. Aqui tem o conteúdo de sintaxe do período simples e sintaxe do período composto, funções do que, função do pronome relativo, gente, tem vários aspectos aqui, tá? Ó, se a gente observar aqui, direitinho aqui, gente, ó. Vamos pela letra A. A imagem se materializa como um espelho que é preciso destruir, gente, ó. Tá? Que é preciso destruir, gente, ó. Letra A. Vamos aqui. O mouse aqui tá dando problema, gente, aqui. Ô, negócio complicado. Como é que esse mouse aqui não tá... Bom, vamos aqui, gente, ó. Então, nós pensamos o seguinte, ó. Presta atenção. É uma questão complexa. Que fala assim, a imagem se materializa como um espelho que é preciso destruir. Então, eu penso assim, então eu posso pensar o seguinte, é preciso destruir o espelho. Então, é preciso destruir o espelho, então quer dizer que é preciso, não tem sujeito, então o resto é o sujeito da oração. Você até pensaria corretamente. Só que aí esse que, ele só tem referência à palavra espelho. Destruir o quê? Um espelho. Quando você vem para a expressão é preciso destruir o espelho, então o espelho é o objeto direto, gente. De modo que esse que só retoma o termo espelho. Precisa destruir o quê? O espelho. Tá? Então não é a letra A. Tá, gente? A letra B. O que destrói no corpo do outro é a imagem de si mesmos, cujo retorno não podem aceitar. Ó. Não podem aceitar o quê? O retorno. Não podem aceitar o retorno, então retoma aqui, objeto direto também. Letra C diz assim, gente, ó. Uma letra C. É também a prova de que a estabilidade é sempre provisória, de que é possível perder tudo mais uma vez. Então, nós vamos analisar isso aqui, ó. É possível perder tudo mais uma vez. Então, vamos analisar isso aqui, ó. Aqui nós temos um período composto por subordinação, em que nós temos a oração principal, que é preciso, gente, ó. É preciso. E nós temos, então, aqui o termo perder tudo mais uma vez, tá? Quando você analisa essa estrutura aqui, é possível, aliás, nem precisa, é possível, é a oração principal, gente. E nela não tem sujeito. Então, o que está depois é o sujeito da oração. Então, o termo perder tudo mais uma vez exerce função sintática de sujeito da oração. Portanto, o gabarito é a letra C, gente. Letra C, o gabarito. Sujeito da oração. Dica, pessoal, dica. Esse conteúdo aqui você vai estudar frase, oração e período. Então, esse conteúdo aqui, gente, o conteúdo é orações subordinadas, gente. Orações subordinadas ou não. Tá bom? Vai a dica de ouro, gente? Vai a dica de ouro, viu, pessoal? Dica de ouro. Quando começar com o verbo na terceira pessoa, o resto é sujeito, gente. Ó. Então,
é necessário fazer isso, é possível fazer isso, é imprescindível que o governo faça isso. Então, todas essas expressões, o que vem depois é um sujeito. O que nós colocamos na redação do Enem, por exemplo, é necessário que, ó, é necessário que é uma estrutura que não tem sujeito, portanto, o que vem depois é o sujeito da oração, tá, pessoal? Aí assim, eu vou até colocar no chat para ficar mais interessante, ó. Se eu coloco assim, gente, ó. Porque você fala assim, Cleiton, mas você falou que se tiver verbo de ligação, predicativo, gente, mas presta atenção, ó. Ó, se eu digo assim, estou no chat, viu, gente? É importante que estude esse assunto, gente, ó, essa expressão bem aqui é importante, não tem sujeito. Então, nesse caso, estamos diante de um sujeito da oração. De um sujeito. Na verdade, o que se fala aí é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Agora, se eu digo assim, gente, ó, o importante é que estude este assunto. Olha que loucura a língua portuguesa, gente, ó. Agora é um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Tá, gente? Então, regra básica, geralmente, tudo é geralmente língua portuguesa. Geralmente, se o verbo está no começo, gente, o que vem depois vai ser o sujeito. Portanto, predicativo do sujeito. Se o verbo está no meio, o que vem depois é o predicativo, tá? Então, mais uma vez, verbo no começo, o que vem depois é sujeito. Verbo no meio, o que vem depois é predicativo do sujeito. Essa separaçãozinha aí, gente, ó. E aí, que conteúdo foi esse aqui, professor? Gente, esse conteúdo foi o conteúdo de sintaxe da oração. Isso que é uma oração. Estão prontos porque eu vou dizer, gente? Estão prontos porque eu vou dizer? Estão prontos não, né, gente? Isso aqui, na verdade, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo, tá, gente? E aí, por isso que a gente precisa estudar com diversos ângulos. O que é uma oração subordinada substantiva? É um substantivo com oração, gente, com verbo, tá? Olha essa questão, viu como foi legal? Pessoal, a Larissa perguntou aqui sobre o material. Não, gente, eu não protegi para impressão. Aliás, eu preciso que vocês imprimam o material. Eu queria vender só impresso, na verdade, né? Mas aí, como surgiu isso, botei na Hotmart. Para quem não adquiriu da apostila, a gente está aqui, de língua portuguesa. Tenho notícia para vocês, gente. Já, viu? Preste atenção na notícia. Chame os coleguinhas de vocês, gente. Chame os coleguinhas de vocês. A apostila, gente, não está protegida para impressão. Está protegida só para copiar e colar. E lá eu coloquei para vocês colocarem para ficar com o nome de vocês. É uma espécie de proteçãozinha, porque se vocês vazarem, vão os dados de vocês juntos. Tá bom? Tudo bem aí, pessoal? Então, gente, quem comprar agora a apostila, deixa eu ver aqui qual é o valor que está lá na apostila, olha. 100 questões de português da UES, comentadas, tá, gente? Todas comentadas, não foi comentado por IA, é comentado por um grupo de professores do Brasil. Eu analiso as questões também, né? Analiso cada questão, mas foi por um grupo de professores, não foi só por um professor. Então, é uma questão que a gente... de uma plataforma que a gente tem. Então, o que acontece? São 100 questões da UES, gente, gabaritadas, comentadas, cada questão. Por enquanto, deixa eu ver aqui, gente, só hoje está R$14,90. Está só R$14,90, quem adquirir agora já vai ver essas questões. Já vou comentar algumas questões delas, viu, gente? Da apostila também. Mas eu preciso que vocês fiquem na live, gente, porque eu vou dizer os conteúdos principais. Por exemplo, ó, a apostila, eu fiz das questões do vestibular, então eu não coloquei por assunto, ela está por ano. 2026, 2025, 2024 e 2023. Então, são os últimos vestibulares. Ah, professor, mas a de vestibular não serve. Meu amigo, é a UES. A UES é a mesmo banco, gente. Não muda praticamente nada.
é a FUNESP, a conversa, é a CEV, tá? Comissão Executiva de Vestibular. Então, é a mesma banca que está executando. E aí você precisa ficar atento e conhecer a banca da UES, tá? Mas por que a ideia da live? É que, por exemplo, para quem é da área geral, lá no edital não tem figuras de linguagem, tá, pessoal? Agradeçam, gente. Agradeçam a Deus porque não tem, porque todo edital de concursos geralmente tem. No de vocês, não tem figuras de linguagem. Professor, isso quer dizer que não vai cair figuras de linguagem? Mais ou menos. Talvez não caia ela pedindo assim, se você sabe que é um quiasmo, metonímia, hipérbato, hipérbole, anástrofe, onomatopeia, tudo essas coisas. Então, talvez não caia. Mas o significado da palavra, a semântica da palavra vai cair, ou seja, a metaforização da palavra cai sim. Então, o sentido figurado. Então, você precisa saber, no mínimo, o que é sentido denotativo, sentido conotativo, real e figurado, no sentido bem clássico mesmo, explicando aqui. Então, lá, as questões de figuras de linguagem, gente, não deem muita ênfase, que elas não são muito frequentes para o pessoal da área 1. Quem é da específica, meu amigo, estude, mas estude muito mesmo. Tá bom? Podemos passar? Passar quem? Mais uma questão, pessoal. E a questão 22, viu, pessoal? Gente, a questão 22. Questão 22, fiquem atentos, porque na prova passada já teve gente que não entendeu nem isso aqui. Pensou que a vida era um erro de digitação, gente, né? Digitação. Analisem a questão. Ó, vou ler aqui para vocês. Considere os pronomes destacados em o Brasil é contra eles, ou os ignora, ou se aparece para se meter onde não devia. É correto afirmar que possuem referentes diferentes e recuperados a partir de informações do contexto, gente, não é contexto, é cotexto mesmo. Referentes iguais e recuperados devido às informações presentes no contexto, iguais e explicitados na progressão do texto, referentes diferentes e explicitados na progressão do texto. Tá? Então, mais uma vez, o Brasil é contra eles. Ou os ignora, ou se aparece para se meter onde não devia. Então, pessoal, ó, marcariam qual aí? Contra eles. Marcaram qual? Gente, tenho notícia para vocês, mas notícia maravilhosa, maravilhosa. Presta atenção. Cleiton, e a específica? Assim como nós temos, gente, as 100 questões de português gabaritadas e comentadas, nós temos de todas as outras matérias no próprio, já lá na Hotmart. Falta eu colocar só de física, se eu não me engano, e química. O resto já está tudo lá. Então, nós temos, gente, de biologia, geografia, história, matemática. Então, são 100 questões para você ir treinando das últimas provas da UES, com um preço, gente, bem baratinho mesmo. Mesmo preço hoje, para quem adquirir hoje, R$ 14,90. Terminando a live, eu vou aumentar o preço, gente, tá? Vai para 25. Tá? Só durante a live nós temos esse preço aqui. Aí é outra coisa. Quem tem o nosso contato aí nos grupos, que quiser saber mais, gente, ó, a pessoa pode procurar, gente, no WhatsApp mesmo, que eu mando até mesmo pelo WhatsApp a apostila para vocês, tá? Eu coloco a proteção mesmo, eu mesmo coloco a proteção no PDF e envio para você, coloco seus dados e tal. Então, se você não quiser adquirir pela Hotmart, porque às vezes dá até mais trabalho lá, e também a comissão, a gente perde uma comissão, por exemplo, de R$20 a gente só recebe às vezes, acho que 17, coisa assim, 16, não me lembro bem, mas o fato é que, gente, não deixe de adquirir essa apostila, tá bom? Os alunos do cursinho Excellence, presta atenção, os alunos do cursinho Excellence, que é o nosso cursinho aqui, vão ter essa apostila gratuita, gente, impressa, gratuita. Eu só preciso trazer mais um outro aluno, viu, pessoal?
temos ainda vagas, né? Temos, acho que 5 vagas. Presencial. Online temos muitas, tá? Vamos então, gente, ó. Vamos essa questão aqui. Galera, a primeira coisa a se fazer é o seguinte, é entender que a palavra contexto, ela existe. Existe o contexto e existe o contexto. Contexto e o contexto, tá? O contexto é a situação enunciativa. É quando o texto envolve, por exemplo, quando o texto foi pronunciado, quem pronunciou, para quem pronunciou, qual o sentido que ele queria transmitir. Então, o contexto é a situação, envolve toda a situação enunciativa. Aliás, o contexto. O contexto, então, é o material linguístico. Então, o que é o contexto? Olha aí, contexto. Contexto, viu, gente? Vou anotar aqui. Contexto, não confunde, gente. Contexto com contexto. São coisas diferentes. Não confunda bife à milanesa com bife ali na mesa. Então, mais uma vez, gente. Contexto é o material linguístico, quer dizer, as frases que nós podemos ler, gente. O contexto todo mundo pode enxergar, pode observar. Então, quando ele fala assim, pode ser recuperada pelo contexto, quer dizer, gente, que está no próprio texto. Eu não preciso de ter um chamado deítico. Tá? O deítico é aquele que eu preciso ir para fora do texto, são os elementos esofóricos. Aqui não precisa, são os elementos básicos. Tá bom? Então, gente, apesar de nós não termos lido o texto, nós podemos observar que vocês acham que o eles e o os, ó, o Brasil é contra eles, ou os ignora. Será que esse os é a mesma referência do eles, gente? Sim ou não? Coloquem aí no chat. Sim ou não, pessoal? É a mesma referência do eles? Vocês acham? É, gente, é a mesma referência. Então, os referentes aí são iguais, e apesar de nós não termos lido o texto, gente, ó, são iguais, eles são recuperados com informações explícitas. Aí eu posso até dizer que o contexto é uma informação clara no texto, informação explícita, e o contexto tem a ver com informações, às vezes, gente, implícitas. Tá? Lembra dos escritores lá, gente, do SPAES, do SAEB, sei lá o quê? Informação explícita e informação implícita. Explícita, contexto. Implícita, contexto. Tá? Portanto, letra B, no contexto. Esse conteúdo aí, gente, não deixe de estudar. Aspectos e fatores da textualidade, gente. Fatores da textualização. Muito bem, pessoal. Tudo bem aí, galera? Tranquilo? Pessoal, agora eu vou precisar de vocês. Eu preciso que vocês coloquem aí no chat, para eu ter noção. Coloquem aí qual é a sua área. Você é de qual área? Você é de história, de língua portuguesa, geografia, biologia? Coloque aí qual é a sua área, para sabermos como é que a gente pode ajudar. Qual é a sua área? Coloque, gente. Então lá, gente, na Hotmart, tem outras áreas do conhecimento. A apostila são 100 questões, tá? São 100 questões de outras áreas também. E agora eu vou então mostrar para vocês a apostila, todo o material que vocês estão adquirindo. Um momento aqui. Vamos lá? Língua portuguesa, slime. Janete, qual é a sua área? Larissa vai fazer para quê? Pronto, deixa eu colocar aqui a apostila para a gente ver, ó. Aqui, Excellence, 100 questões, tá. Língua portuguesa.
Português, o S. Pessoal, para quem não sabe como é que é a apostila, funciona assim, olha. Atendimento educacional AE, né? No caso da área da pedagogia. No seu caso, não tem a específica. Só tem das outras áreas, tá? Aí, matemática, língua portuguesa. Gente, olha aqui a apostila. Para quem está em dúvida ainda, esse material aqui, olha. Estão vendo aí, né? Então, aqui estão as questões. Eu coloquei esse mapa mental aqui, gente. Aqui é a minha aula. Então, foi o que eu fiz aqui. Para quem não sabe como foi que eu fiz, para não ficar... Eu dou a aula desse jeito no quadro de interpretação. Aliás, quem não assistiu a minha aula de interpretação, recomendo demais que todo esse conteúdo aqui, gente, esse mapa mental. Eu tirei uma foto do quadro e coloquei para a IA fazer uma mapa mental a partir disso. Então, tudo que está aqui só foi readaptado por uma IA, tá? Mas foi a foto do quadro. Inclusive, foi o quadro da aula de interpretação de texto. Assistam, não, por favor. Então, nós estamos aqui com as questões, gente, ó. Estão vendo? Mostrando aqui as questões, olha. Aqui estão. Adquirindo agora por apenas R$14,90. Já R$15,90, não lembro, ó. Ó, gente. Questão 1. Texto da Conceição Evaristo e tal. Deixa eu conseguir aqui, gente, ó. Ó, pessoal. Aqui a questão 2 também é sobre narração. A questão 3, gente, ó. Coesão textual. Esse aqui a UES não cobrou na prova passada, mas vai cobrar nesse ano. Eu tenho certeza. Quando passar a prova dia 23, vocês vão me dizer, gente, se não cobrou isso aqui. Então, aprenda as conjunções, mas aprenda mesmo as conjunções, ó. Mas, também, pois, para, enquanto, aprenda isso aqui, olha. Vamos ver como está essa questão, viu, gente, aqui. Tá? Questão 4. Raro cobrar, mas cobrou aí, é de classes gramaticais, falar nada. Olha isso aqui, gente, ó, questão aqui. Essa questão 5 aqui é que eu estava dizendo, não é tão comum para quem é da área, para quem é da área geral, né? Pode ser que não caia, mas quem é da específica tem que estudar isso aqui. Olha essa questão aqui, gente, ó. A questão 6. Coesão referencial. Coesão referencial, precisamos de uma aula só sobre esse conteúdo aqui. Estude, coloque aí para você estudar. Coloque aí para você estudar. Coloque, você vai estudar fatores da textualização. Tá? Então, vou anotar aqui. Fatores da textualidade ou textualização. Então, são 7 fatores de textualidade. São fáceis. Só que dentro dos 7 fatores, nós temos aí a coerência e a coesão textual, e tem outros, né? Situacionalidade, informatividade, aceitabilidade, tá? E a UES cobra tudo isso. A UES não tem pena, gente, ó. Cobrou aqui o que é um deixis, gente, ó. Deixis é um tipo de coesão textual que é fora do texto. Nós chamamos isso de exofórica. Olha, o quando, de novo, ó, conjunçãozinha aqui. Então, daqui a apostila, gente. Eu formatei tal qual a UES, como eu disse no começo da... Ó, gente, ó, conjunção. Como eu disse no começo da live, a UES, gente, formata sempre alinhada à esquerda, ela não formata o texto justificado, é sempre nesse formato, não importa a prova. Aqui, ó, questãozinha básica, gente, o embora, gente, o embora. Vamos ver, gente, se vocês saberiam o embora. Vamos só fazer um teste aqui. Vamos resolver aqui essa questão. O embora. Cadê? Meu mouse hoje não está me ajudando não, gente, ó. Meu mouse não está me ajudando. Enfim, ó. A questão 18, gente, foi deste ano já. Deste ano. Em 2024, os oceanos ainda estavam tecnicamente dentro da zona segura, embora muito próximos do limite. O termo destacado estabelece o sentido de alternância, consequência, dúvida ou concessão. Gente, marquem aí, por favor. Marquem aí.
Marquem aí, gente. Oi, Joyce, tudo bom? Maravilhosa. Olha aí, Marina, quem chama de maravilhoso também, ó. A Joyce, todo mundo maravilhoso. A questão 18, gente, ó. Vocês marcariam qual nessa questão, 18? Embora, gente. Embora. Marquem aí, gente. 18. Pois é, gente. O embora é uma concessão. Então, o que é uma concessão, professor? A concessão é uma espécie de oposição, viu, gente? A oposição se dá por dois fatores básicos: a concessão, gente, e a adversidade. Então, embora tal e tal e tal, quer dizer que eu tenho uma espécie de restrição, de concessão. A palavra concessão vem a ideia de conceder, isto é, você concede alguma coisa apesar de. Apesar de. Quais são as conjunções concessivas? Mesmo, embora, apesar de, conquanto, não obstante e não obstante, a despeito de, se bem que, por mais que, gente, ó. Então, aí por aí vai, pessoal, ó. Olha aí, gente, ó. Tá? A questão 19 também, semelhante. Que está toda a apostila, gente, ó. Vou baixar aqui um pouco mais rápido para vocês verem. Tá? Então, aqui está o material da apostila, as últimas questões da UES. Repito, gente, para não se enganarem, são questões dos vestibulares últimos, inclusive 2026.1, ponto 2, né? Mas que a banca é a mesma, então vai servir demais porque as questões estão todas gabaritadas, gente, estão comentadas. Já vou mostrar para vocês aqui os comentários das questões, ó. Aqui ele, gente, ó. Muito modelo da UES, é muito semelhante, gente, ó. Gramática mesmo, adjunto e tal. Ó, sentido da expressão. Vou baixando aí. Ó, essa questão aqui, gente, ó, que a UES, que é típica dela, que aí, esse conteúdo que eu disse, olha. Essa questão aqui, ó, pessoal. Fatores da textualidade. Anotem a questão 97, gente, ó. Quais são, gente, é um sentido de... São fatores da textualidade. Fatores da textualidade. Então, para quem nunca tinha ouvido falar, são esses aí, gente, os fatores. Situacionalidade, intertextualidade, informatividade, aceitabilidade, intencionalidade, são todos esses conteúdos aí. Então, em cada questão dessa aqui, você vai encontrar toda a explicação, gente, na verdade. E a coesão, ela pode ser dois tipos. A coesão pode ser referencial ou sequencial. Gente. Nós não vamos ver hoje, mas é isso aqui, tá bom? Então, vamos mostrar a apostila, gente, o resto aqui, 100 questões, ó. Pronto, aí as 100 questões, gabarito, olha, gente, gabarito comentado. Comentado. Tem mais folha, gente, comentando do que comentando parte por parte. Não é comentário feito por IA. Comentário por professores especialistas da área. Ó. Questão, ó. E aí, no final, nós temos aqui uma resolução dizendo qual é o tipo de questão, ó, e o grau de dificuldade, se é média, se é baixa, né? E o tipo. Então, aqui está todo o nosso material, gente, ó. Vamos mostrar aqui a questão 97, você vê, olha, questão 97. Ó, tá aqui, ó. Então, gabarito a letra D, é uma coesão referencial. Aí vai explicar, gente, ó. Olha aqui como você consegue aprender. Olha aí a letra A, diz assim, ó. A intertextualidade acontece quando existe influência direta ou indireta de um ou mais textos literários preexistentes na elaboração de outro texto. Então, a gente sabe, ó, o que é intertextualidade? É quando um texto dialoga com outro texto. Ó, gente. O que é informatividade? Está relacionada ao acréscimo de informações ou algo inesperado. Então, você vai acrescentando informações no texto, é uma progressão.
O que é uma coesão sequencial? O uso de recursos ao longo do texto, na produção do texto, com o intuito de articular ideias apresentadas. Então, a coesão sequencial é aquela em que você coloca as conjunções, ó, o mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. E aí, o que é a coesão referencial? É quando você retoma elementos dentro do texto. Tá? Então, o material, as questõezinhas. Já adquiriu, gente, ou não aí? Pronto. Pronto, é isso aí, gente. É isso aí. Então, pessoal, deu para compreender aí a estrutura da redação, aliás, da proposta? E aí, galerinha, olha, eu consigo ficar, às vezes, conectado com vocês, então eu vou preparando material, estou preparando material resumo mesmo, aí com mapas mentais. Eu já tenho alguns aí, mas falta só concluir uma gramática toda com mapa mental para repassar para vocês. Então, fiquem atentos a essas questões, gente. Tá bom? Bom, e agora vamos resolver algumas questões da apostila. Como o nosso tempo está um pouco escasso, vamos resolver pelo menos umas 5 questões, né, gente, aí. Podemos passar? Muito bem, então vou desligar bem aqui. Algumas da apostila, viu, gente? Quem é que já está com a apostila aí, pessoal? Quem já adquiriu a apostila, coloque aí, ok. Bom, aqui, pessoal. Vou apresentar a tela. Ok, gente, ok. Não sei como é que vai dar certo assim. Não sei nem se vai dar certo, mas vamos tentar. Vamos apresentar. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigado, gente. Tenham bons estudos. Gente, nós estamos aqui para ajudar, viu? Vocês têm meu contato, nós estamos nos grupos aí. Podem mandar mensagem se for necessário, tá bom? Gente, eu vou só olhar aqui uma coisa. Se eu colocar em tela cheia, dá para a gente saber. Não sei se é possível. Vou colocar aqui. 1, 2, 3, tela cheia. Vocês digam se foi possível ou não, se está aparecendo. Eu vou entrar aqui pelo celular para ver, gente. Ficou bom? Deu para ver, gente, ou não? Deu para ver em tela cheia? Vamos então. Para ver os comentários de vocês. Ficou bom ou não, gente? Em tela cheia. Deu para aparecer? Vou ver aqui. Vou botar e aí eu sei aqui. Agora conectei. Pronto. Fica tranquilo. Só não vou ver os comentários, mas dá certo. Vou vendo aqui. Vou vendo aqui os comentários nessa parte aqui. Ótimo. Então, gente, a questão diz o seguinte, ó. A questão diz o seguinte. Ver aqui se eu consigo conectar. Estava cansada de tudo ali, de trabalhar o barro com a mãe, de ir e vir às terras dos brancos e voltar de mãos vazias, de ver a terra dos negros coberta de plantações, cuidadas pelas mulheres e crianças, pois os homens gastavam a vida trabalhando nas terras dos senhores, e depois a maior parte das colheitas ser entregue aos coronéis. Olha a questão. Então, nessa passagem, evidencia-se, gente, ó, coesão referencial catafórica, porque o termo vida é apresentado inicialmente antecipando um referente. Pessoal, atenção, ó, nesse caso, realmente, atenção, nesse caso, ó, o que acontece, ó?
Deixa eu só ver aqui, gente, uma coisa. O que acontece? A coesão referencial catafórica é quando você projeta um elemento para frente. Então, eu digo assim, olha, coloca assim, ó. Então, a catáfora, gente, é para frente. Diga assim, olha, só desejo, calma aí, só desejo, apagando aqui, gente, ó. Só desejo. Ó. Voltando aqui. Ó, eu digo assim, ó, só desejo isto. Sua felicidade. Então, quando eu digo isso aqui, ó, então esse isto aqui, ele antecipa o termo felicidade. Então, aqui eu estou diante de uma catáfora, para exemplificar melhor. Então, se eu disser assim, ó, né? Sua felicidade. Sua felicidade, ó, isso é o que desejo. Então, aqui estamos diante, gente, de uma anáfora. Anáfora, gente. Então, anáfora refere-se ao que vem antes, a catáfora é o que vem depois. Então, assim, você pode lembrar, ó, anáfora antes, gente, ó, anáfora antes, catáfora depois. Anáfora antes, catáfora depois. Tá? Então, nesse caso aqui, ele fala assim, olha, coesão referencial catafórica, porque o termo vida é apresentado inicialmente antecipando referência. Ó, estava cansado de tudo ali, trabalhar o bar, tal e tal e tal, aí voltar de mãos vazias, das mulheres, e tal. Gastavam a vida trabalhando. Não é isso. Coesão referencial anafórica. Anáfora, gente, é para trás. Catáfora para frente, anáfora, gente, para trás. Não se esqueçam disto. Anáfora para trás. Ó, por meio de uma elipse verbal da expressão estava cansada, uma vez que apenas os complementos são textualizados em seguida, gente, ó. Vamos compreender a questão, gente, ó? Então aqui diz o seguinte, ó. Então é uma coesão referencial, então referencial quer dizer que é dentro do texto, elementos no texto. Anáfora quer dizer que refere àquilo que vem, gente, antes. Anáfora que vem antes. Então fala assim, por meio da elipse verbal, gente. Elipse, atenção, gente, elipse é a omissão, gente. Elipse é a omissão de um termo que pode ser recuperado, gente. Elipse é a omissão de um termo que pode ser recuperado na frase, tá? Estava cansada. Então vamos entender a questão? A questão é o seguinte, ó. Vamos entender a questão, pessoal. Primeiro eu tenho um verbo aqui, ó. Estava cansada, locução verbal, ó. Estava cansada, locução verbal, gente, ó. Acompanhe o raciocínio. Diz assim. Estava cansada de tudo ali, ó, gente. Aí tem de trabalhar o barro com a mãe, de ir e vir às terras dos brancos e voltar de mãos vazias, de ver a terra dos negros coberta de plantações, por aí vai. Então, o gabarito que é a letra B, gente, pelo seguinte, ó. Estava cansada de tudo ali, ó. Tá aqui o tópico frasal. Aí ele pode dizer, estava cansada de trabalhar o barro tal e tal e tal e tal. Estava cansada de ver a terra dos negros tal e tal e tal e tal e tal, gente, ó. Então, é exatamente isso aqui. Estava cansada de ir e vir na terra tal e tal e tal. Então, vejam, ele omitiu o termo estava cansada aqui, omitiu aqui, fazendo uma coesão textual, gente, a partir desses elementos. Portanto, o gabarito é a letra B, pessoal. E aí, a substituição lexical é quando o autor trabalha, gente, com sinônimos, com hiperônimos e com hipônimos, tá bom? Alguém sabe o que é um deítico? Gente, elementos deíticos, deixis. Deixis, gente, ó,
são referências a elementos fora do texto. Então, os deíticos são referências a elementos que são, nós chamamos isso de esofóricos, isto é, fora do texto. Então, quando eu digo assim, olha, ó, pessoal, aqui é uma cidade boa. Então, aqui onde? Aqui onde eu estou. Não está no texto, mas você consegue saber, gente, pelo contexto aqui. Então, esse aqui é um elemento deítico, é um deixis, isto é um elemento que está fora do texto, tá? Então, quando você fala assim, ei, por favor, vem aqui hoje à noite. Então, se vem aqui hoje à noite, a pessoa vai saber pelo contexto, está fora do texto. Não é contexto, é contexto. Aqui onde? Na minha casa, tá? É um elemento deítico. Até aí tranquilo, gente? Tranquilo, né? Tranquilo. Vamos lá para a próxima questão. Mesmo conteúdo, gente, ó. No trecho, quando Ponciá, Vivêncio, resolveu sair do povoado onde nascera, a decisão chegou forte e repentina. O elemento destacado apresenta-se como recurso linguístico responsável por, gente, ó, esse quando aqui, ó. Então, ela quer saber o quê? Opa. Responsável por, gente, ó. Assegurar a progressão textual, estabelecendo temporalmente uma sequência de eventos. Olha aí, gente, ó. Será que o texto progride, ó? Quando Ponciá Vicêncio resolveu sair do povoado onde nasceram, então aqui eu tenho uma ação, né? A decisão chegou forte de repente, gente. Então é outra sequência de eventos. Então eu tenho aqui dois eventos, gente, ó, que tem uma ideia de tempo, ó, um tempo atrás o outro, e aí, portanto, o gabarito realmente é a letra A, gente, ó. Olha aí, não é introduzir uma frase interrogativa indireta, denotando episódios de dúvida, não é, gente? De dúvida é hipotético. Não é demonstrar uma concessão, a concessão nós já vimos hoje, estabelecido pela quebra expectativa da personagem, não é isso. A concessão é, no entanto, embora, não obstante, essas coisas. E não é estabelecer uma relação de proporcionalidade. Qual que é esse conteúdo que você vai ter que estudar, gente? Aqui, ó. Coesão textual. Nesse caso aqui, gente, não é uma coesão referencial, é uma coesão sequencial. Coesão sequencial, marcada por conjunções. Conjunções, tá, gente? Ó. Conjunções. Tudo bem? Aprenda as conjunções, gente, mas é muito, assim, aprenda muito mesmo, muito. Todo o sentido. Professor, oposição, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, todavia, e por aí vai. Sentido de aprender as conjunções. Esse é o conteúdo. Tá? Vamos a mais uma questãozinha, gente? Mais uma questão. Essa questão aqui pode pegar algumas pessoas. Tá? Pode pegar, gente. O enunciador utiliza recursos expressivos para caracterizar um episódio narrado. No trecho, mas se os alemães tivessem feito mais 3 gols, apenas mais 3 gols, entraríamos no terreno do fantástico, do imaginável, da galhofa cósmica. Observa-se entre as orações uma relação semântica de, gente, ó, qual é esse conteúdo aqui, gente? Coesão textual, gente, o mesmo assunto, relação semântica e coesão textual. Quem trabalha em língua portuguesa por ISPAE sabe disto. Relação lógico-semântica, descrito às vezes, sabe R17, às vezes o 14, dependendo, tá? Bom, gente, relação semântica de, tá? Eles marcariam o quê, pessoal, aí, nessa daí? Vamos ver, gente, se o resultado está correto. Gente, é o seguinte, ó, presta atenção. Quando a gente entra desavisado no negócio desse aqui, você vai pensar que é o mas, né? Ah, então tem o mas tal e tal e tal e tal, gente, né?
Então, eu vou logo para contradição e consequência, tá, gente? Eu vou logo para contradição e para consequência. Só, gente, que aí temos duas coisas que precisam ser ponderadas. Preste atenção nessas coisas que são ponderadas. Tá? Nós também temos aqui, gente, após o mas, então se a gente esquecer o mas, nós temos o se, olha. Se os alemães, então vejam que essa relação desse negócio aqui, os alemães tivessem feito tal, mais 3 gols, apenas mais 3 gols, aqui é sobre aquele jogo, gente, da Copa do Mundo, viu? Então nós temos aqui uma relação, gente, ó. É o se, gente, né? Então nós temos uma ideia de condição, ó. A condição, que é o se os alemães tivessem feito, mas não fizeram, mas se tivessem feito, caso tivessem feito, gente, é isso aqui. Condição, e o que vem depois, gente, ó. Então aqui está a condição. O que vem depois, ó, entraríamos no terreno do fantástico, do inimaginável, da galhofa cósmica. Então, seria o resultado aqui, gente. Então, seria condição e resultado. E aí, pessoal, o que acharam da questão? Questão boa, né? Vamos concluir, viu, gente? Nossa live, estamos quase concluindo. Vamos para mais uma. Questão boa, né? Bom, pessoal, nessa questão nós não lemos a questão, mas é a questão de gênero textual. Então ele fala assim, olha, ele quer saber a ideia básica de um gênero notícia. Gênero notícia. Ele fala assim, o texto pertence ao gênero... Olha que interessante, ele não perguntou qual é o gênero dessa vez. Ele já disse qual é o gênero e quer que você traga as características, gente, do gênero notícia. Tá bom? Analisem aí, gente, essa questão aí. Analisem. Coloque no chat. Já vou comentar. Oi, jovem. Aí. Sim, gente. Puseram o quê? Vamos marcar não nenhuma? Vamos marcar, gente. Vamos marcar aí uma questão aí. Marquem aí. Última questão. Que tal ser a última questão, gente? Última, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Letra B? Ó, o Leone disse que é a letra B, gente. Pessoal, é fácil, ó. Gênero notícia. Então, fala assim. O texto pertence ao gênero notícia. A garganta hoje não tá boa, né? Calma aí. Que se reflete em aspectos de forma. Então, a forma da notícia. Qual é o formato dela? Em formato físico mesmo. Função comunicativa da notícia, gente, ó. E o estilo da notícia. Tá? Então, com base nesses aspectos. Vamos lá. O texto informa o leitor sobre algo que aconteceu ou que já está acontecendo? Sim ou não, gente? O item 1. Sim, gente. O texto é um texto informativo. Então, a notícia, o principal foco de uma notícia, gente, é informar, não tem outro. É informar. Então, o item 1 está verdadeiro. Se o 1 está verdadeiro, ó, então você já não marca C nem D. Olha que interessante. É entre a A e a B. Há exagero na apresentação de opiniões para validar a sua tese? Aí tem interessante, ó. Texto que tem opinião, aqui é uma questão que a própria questão se contradiz, ó. Texto que tem opinião, gente,
é um texto que não tem neutralidade. Então, neutralidade e opinião são coisas diferentes. Então, você já entendeu aqui que a 4 e a 2, elas se contradizem. Você não precisa nem analisar a treta, até porque nem está lá, né? Na verdade, gente, ó, nem está lá. Então, gente, uma notícia tem opinião ou não tem, gente? A ideia é que a notícia, gente, seja um gênero neutro, né? Pelo menos aparentemente deve ser neutro, deve ser um gênero, gente, imparcial. Eu já vi outra coisa da UES, gente, que a palavra não era neutralidade, era imparcial, tá? Então, era imparcialidade, tá? Então, é um gênero imparcial. Portanto, realmente, gabarito letra B. Boa, né, gente, a questão? Vamos parar por aqui, dar mais uma. E com essa aqui, gente. Uma facinho, gente, né? Não, essa aqui já foi até respondida. Olha aí. Que tá da apostila, viu, gente? Ó. Os oceanos ainda estavam tecnicamente tal e tal e tal. Então, embora muito... Ó. Então, pessoal, quando tiver o embora, é uma concessão. A concessão, ela estabelece o que nós chamamos de quebra de expectativa. Tá? Concessão, quebra de expectativa. Tem uma aqui ainda boa de trabalhar com esse conteúdo aqui. Ah, gente. Olha essa aqui, gente. Ou seja, pessoal, muito cuidado só com esse decoreba de regras, porque se você decorou, então, Cleiton, eu aprendi que se tiver o ou, geralmente é uma alternativa, gente, tal e tal e tal. Gente. Só que aí, pessoal, ou seja, ó, ou seja, se não controlarmos o aumento global da temperatura, eventos como o colapso do ecossistema, tal e tal e tal, gente, ó. Esse ou seja aqui, ele está meio, gente, que explicando uma frase anterior, portanto, isso aqui é uma explicação. Esses termos como ou seja, isto é, tá? Então, ou seja, isto é, são termos explicativos lá na hora da questãozinha. Ainda tem alguma? Vê que conteúdo é esse aqui. Aqui não dá porque ficou muito miúdo, gente, aqui. Esse aqui está no outro assunto. Para não misturar. Isso que não é muito comum, não. Bom, pessoal, aqui está o material mesmo da apostila. Nós já resolvemos bastante questões nesse aspecto. Viu, gente? A ideia não é bastante questões, é bastantes questões. Tá bom? Bastantes questões. Olhem para mim, gente, ó. Sim. Sim, ó. Você não estava no início da live? Gláubia. Nós mostramos a prova da UES. A prova da UES só traz um texto longo, mas depois que ela traz o texto, aí o resto é tudo curtinho. Depois eu vou lhe mostrar aqui a prova, ó. Pronto, aqui está a prova. Nós resolvemos a prova da UES. Olha aqui, ó. Então veja a prova aqui. Aqui sim, não vai aparecer. Pronto. Ó. Aqui está a prova da UES no português. As questões não são grandes. Olha aqui, ó. Questão 20. Curtinha. A UES, gente, não se parece com o Enem, olha. A UES, questões curtinhas, olha aí, ó. Tá? Aqui. Essa é de português, ó. Essa aqui, ó, 20. Curtinha. 19. Curta também. Essa 18 que foi um pouco maior, mas é também de alternativa. Olha a 15, ó. Fácil. Então, a questão, gente, a UES não cansa nesse aspecto. Ela é uma questão que
É uma banca que traz realmente, você precisa ter um conhecimento de conteúdo e fazer essas coisas, tá bom? Gente, as próximas aulas minhas, as próximas lives, com o material, vai ser no quadro, viu? Então fiquem atentos que eu vou dar essas aulas gratuitas, gratuita ou gratuita, gente, mas no quadro, tá bom? Vamos para a dica final de estudos? Dica final, gente, de estudos. Anotem aí. Estão anotando? Esse mapa da apostila, a gente estuda de tudo. Fica atento aos grupos que eu vou dar no conteúdo lá, gente. Conteúdos e dicas. Anotem os conteúdos que eu vou dar, gente, ó. Anotem aí. De acordo com o edital, viu? Você vai estudar tipologias de gêneros textuais. Tipologias de gêneros textuais, vou anotando aqui, gente. Então. E gêneros textuais. Você vai estudar fatores da textualização, textualidade. Desses aqui, você precisa enfatizar, gente, a coesão textual. Não tem medo de coesão textual. Com ênfase. Termos da oração. Sujeito, predicado, objeto direto, essas coisas. Estude muito, mas é muito mesmo. Muito. Orações coordenadas e subordinadas. Estude muito, muito esse negócio aí. Muito mesmo. Bom, em termos de estudo, gente, eu ficaria nessa... gente, o edital também trouxe este ano as funções da linguagem, tá? No edital. Se vai cair ou não, precisamos estar atentos. Então, funções da linguagem. Quem é de português já sabe, gente, né? Referencial, conativa, metalinguística, fática. São conteúdos bem básicos, bem bons mesmo. Não tem muita dificuldade, não. Então, pessoal, o material está aí, vocês podem adquirir, está por só R$14,90. Daqui a pouco, amanhã eu já vou aumentar o preço, estou olhando aqui para a gente o material, já vou aumentar o preço. E aí eu vou colocar todas as outras matérias. Cleiton, eu quero adquirir com você, gente. Ó, quem está nos grupos do WhatsApp lá, pode procurar no nosso grupo do Cursinho Excellence, e pode também, gente, já procurar diretamente comigo no privado. Tá bom? Então é isso. Quem é de língua portuguesa, nós estaremos com uma live, lembrar aqui o dia, sobre o Prof. Letras. Estamos também preparando para o Prof. Letras, tá? A gente vai fazer o mestrado em Letras, que foi o mestrado que eu fiz. E aí você siga o canal, deixa o seu like, sua contribuição. Vamos encerrando por aqui. Foi um prazer e até a próxima, gente. Tchau. E na próxima eu vou trazer conteúdos no quadro, viu, gente? Vai ser aula mesmo, de verdade. Aula mesmo. Tá bom? Vai fazer nosso curso, Cláudia? Estamos aqui, gente, do Cursinho Excel. Nós estamos também na modalidade presencial e online. Então, quem quiser acompanhar nossas aulas, entrar no nosso grupo de estudos, fique à vontade. Tá? Então, nossa próxima live, gente, fica atento, não marque ainda, mas minhas sextas-feiras durante o dia estão livres, né, para eu fazer essas coisas. Então, será conteúdo. Se não puder acompanhar, você assiste às aulas, porque eu vou diretamente no assunto, gente, de interpretação de textos, os conteúdos mais complexos, digamos assim, difícil você encontrar na internet. Então, assim, essas aulas de objeto direto, objeto indireto, oração, essas coisas você encontra em todo canto e muitas aulas muito boas, mas conteúdos mais complexos, como aspectos da textualidade, funções da linguagem, tipologias textuais, gêneros textuais, que são questões mais voltadas para o texto, para a interpretação, tem que saber selecionar. Então, foi um prazer e até a próxima, gente. Tchau, pessoal.